Bem-vindo ao Manhwa Recaps. Cuidado, spoilers a seguir. Um grande abraço e agradecimento especial aos membros do canal. A história começa com um homem dizendo que conhece esse nome muito bem. E começamos a ter uma descrição do homem. Ele é incontrolável. Um mestre da espada que nunca quer sair de seu quarto. E é um homem fora de si. Ele é o filho mais velho e inútil do Conde Prydium, Ghislain Prydium. Vemos o homem com quem ele está lutando, perguntando como ele, o melhor cavaleiro do norte, foi derrotado por aquele ser humano lixo. E Ghislain lhe pergunta se ele acha a armadilha quente e aconchegante, dizendo que investiu muito dinheiro para fazê-la. O irmão tem uma bunda fria, e ele o encara perguntando se ele gosta. Seu inimigo diz que não é possível que ele seja esse lixo de linha de giz, perguntando como ele sabia de seus planos com antecedência. Ghislain diz que não foi só isso. Ele também sabia quantos eram, quem eram os espiões e quem o ajudou com os reforços. Ele sabia de tudo desde o início e tinha o jogo na palma de sua mão. O homem fica furioso, dizendo que não há como. E ele sempre foi um as escondido, perguntando como um pedaço de merda inútil como ele poderia se atrever a mexer com ele. Mas ele é interrompido por um chute direto no rosto. Enquanto Ghislain o manda calar a boca, ele diz para tentar invadir quantas vezes você quiser. Ele será o único a vencer a guerra. Depois disso, todas as vezes, sem falta. Ele tira o capacete e pergunta se sabe por que isso acontece. Ele diz que é porque tem todos os planos. A história se passa há 1 ano no reino de Lutânia, perto da propriedade Prydium. Isline está olhando para sua mão, todo trêmulo, e pergunta o que acabou de acontecer. Ele tenta agarrar sua garganta, surpreso por estar vivo. Ele diz que não há como. Há pouco tempo, ele foi morto. Vemos sua espada ser lançada pelo ar no meio do combate por seu inimigo. Ele diz, merda, e o vemos ser cortado diretamente no peito, como Zoro. Mas ele já estava sangrando bastante. Ele cai de joelhos, e um cavaleiro de cabelos vermelhos diz que é assim que termina. Ghislain Prydium, rei mercenário, e um dos 7 homens mais fortes do continente. Perdeu para ninguém menos que um dos continentes. Os 7 nobres cavaleiros mais importantes chamados Idun. Ele diz que a guerra acabou, e pergunta a Ghislain se ele tem alguma última palavra a dizer. Ghislain diz que não. É apenas uma pena que ele não tenha conseguido realizar sua vingança, e deseja que Idun morra aqui. Etun suspira, chamando-o de arrogante, dizendo que não esperava que ele fosse o filho mais velho da família Prydium caída, e que se lembra de ele ter deixado a família depois que sua irmã morreu. Ghislain pergunta como ele sabe disso se ele é de um reino diferente. Etun diz que é claro que ele sabe disso, pois se esforçou muito para tentar encontrá-lo, pois foram eles que trabalharam com a casa Delfiana para derrubar sua família. E Ghislain ouve as palavras Ué, e percebe que havia outras pessoas além da família do Duque de Delfos que planejaram sua queda. Etun coloca a lâmina em sua garganta, dizendo que não adianta explicar mais nada, pois ele estará morto em breve, e que ele deve simplesmente aceitar seu destino. Ghislain grita, chamando-o de bastardo, dizendo que nunca o perdoará. E Etun diz que não se importa, e então balança sua espada, cortando a cabeça de Ghislain, fazendo com que seu sangue voe pelo ar. Ghislain explica que foi decapitado naquele momento. Mas aqui está ele com a cabeça ainda sobre os ombros. Ele se pergunta se tudo não passou de uma alucinação, já que ele é seu eu mais jovem. Ele se pergunta se foi levado em cativeiro e usado como rato de laboratório pelos magos. Esses arrogantes vão se arrepender de mantê-lo vivo. Alguém o chama de jovem mestre, e Ghislain se vira. Somos apresentados a Ricardo, um dos soldados, que diz que Ghislain precisa sair porque ele está acordado. Ghislain imediatamente diz para ele ficar quieto, e coloca a lâmina em sua garganta dizendo, deixe-o viver se ele responder às suas perguntas, ou talvez nada. Ele começa a liberar, com intenção de matar. Ricardo está confuso. Pergunta a ele o que está acontecendo. Diz que isso está passando dos limites, e que não significa não, e suspira. A linha Ghiz se pergunta qual é o problema da reação dele, já que está sendo ameaçado, e pergunta do que ele está falando. Ricardo o afasta, dizendo que se cansou com a birra de antes, e adormeceu. Ghislain pergunta do que ele está falando, e Ricardo pergunta se ele esqueceu tudo depois de tirar um cochilo, dizendo que ele estava fazendo birra por causa de como ele ia comandar o grupo para atacar os orcs. Ghislain está confuso, perguntando que tipo de bobagem é essa, e Ricardo diz que ele precisa se organizar, pois as pessoas estão esperando por eles. Ghislain pergunta para onde eles estão indo, e Ricardo diz, é claro, para a propriedade Prydium. Ghislain fica surpreso com isso e agarra o ombro de Ricardo, dizendo para ele repetir a frase. Ricardo pergunta o que há de errado, mas Ghislain o pressiona ainda mais, perguntando se ele está se referindo à propriedade Prydium caída. No topo do penhasco, vemos Ghislain olhando para a propriedade Prydium. Ghislain está surpreso, dizendo que é realmente sua casa, e ele se pergunta como ela ainda está de pé, já que a viu ser reduzida a cinzas no passado. Ricardo pergunta se ele teve um pesadelo ou algo assim, dizendo que se ele chamar sua própria casa de caída é demais, e que ele será expulso se o conde ouvir isso. Ghislain belisca sua bochecha, perguntando se ele está sonhando, mas diz que essa merda dói, então não importa. Ele tem um rosto mais jovem. Sua propriedade está em seu estado original. Isso significa que ele viajou de volta ao passado, ou talvez a uma linha do tempo alternativa.
Seu eu mais jovem se ressentia da casa. E sua imaturidade nasceu do sentimento de inferioridade. E com o passar do tempo, mais pessoas da casa o evitavam. Ele não conseguiu suportar as críticas e fugiu de casa. Vários anos depois, ele se tornou um mercenário. Sobreviveu a inúmeras batalhas, aprimorou suas habilidades e ganhou fama. Ele retornou ao país de Perdiem para compensar seus erros do passado. Mas tudo o que o aguardava eram os restos da casa de sua família, e ele perdeu tudo. Mas agora, ainda está tudo aqui. Todas as pessoas que ele ama ainda estão vivas. Ele começa a sorrir, dizendo que não consegue acreditar e que quer cantar uma canção de alegria. Mas é muito cedo para se alegrar. Ele se lembra de Ricardo mencionando a batida sobre os Yorks, e não consegue se esquecer daquele dia. Esse é o dia em que a maioria das pessoas do esquadrão de ataque morrerá brutalmente para os Orcs. Em sua vida passada, ele havia seguido o esquadrão de ataque dos Orcs em uma tentativa de ganhar fama. Insira o meme do Gambito. Naquela época, relatório dizia que havia apenas 3 Orcs. Ele pensou que isso seria fácil para alguém como ele, que não tinha experiência em comandar um esquadrão. Mas, quando chegaram lá, havia mais de 20 Orcs. Quase todos acabaram morrendo porque ele era teimoso e queria comandar todos. Deve ser possível fazer isso, já que esses Orcs não tinham uma estratégia. O problema é se esses caras confiarão nele, já que todos acham que ele é um bastardo inútil. Em seguida, ouvimos algo sendo jogado para o alto, pois uma de suas fortalezas de defesa acaba de ser lançada pelo chão à sua frente, e alguns soldados gritam que são os Orcs e que eles estão aqui. Ao vermos os Orcs gigantes avermelhados avançando, Ghislaine pergunta se eles também chegaram aqui tão rápido em sua vida passada. Os Orcs estão atacando-os com força total. Não os vejo vencendo. Essa armadura de enredo precisa entrar em ação porque Bro está prestes a morrer novamente em sua segunda vida. Um homem grita em pânico, dizendo que todos precisam entrar em formação, e que eles não precisam entrar em pânico. Um tanto irônico. Ele é o comandante do esquadrão de ataque chamado Skovan. Um Orc balança sua lâmina contra ele, e Skovan consegue evitá-la por pouco. Ele diz que baixaram a guarda, e que não estavam preparados para uma emboscada. Há muito mais deles do que foi relatado, e nesse ritmo, todos vão morrer. Ghislaine o chama, e Skovan fica confuso. E ele lhe diz que precisa ficar de olho na retaguarda, pois um Orc está chegando para um ataque surpresa. Ghislaine corre rapidamente em direção a Skovan, coloca o braço em seu ombro e o joga para fora do caminho do ataque. Skovan está confuso, e se pergunta por que Ghislaine está se sacrificando por ele. Mas ele está enganado. Quando Ghislaine enfia sua lâmina diretamente na mão do Orc, cortando seu braço e sua perna ao meio. Todos ficam sem palavras quando o Orc solta um grito e cai no chão, esmagando o solo devido ao seu tamanho. Ghislaine limpa o sangue de sua lâmina, dizendo que acha que não pode usar mana, e que gostaria de ter voltado ao passado antes. Ele se aproxima de Skovan e pergunta se ele é o comandante. Skovan está confuso, e Ghislaine lhe diz para dar o sangue. Skovan pergunta do que ele está falando, e Ghislaine diz que quer ter os direitos de comandante. Skovan pergunta o que ele quer dizer com o direito de comandar. Diz que sabe que ele é um idiota, mas pedir isso quando a vida de todos está em jogo é demais. Ele se levanta e diz a Ghislaine que não pode. Ele se afasta, perguntando se ele acha que isso é algum tipo de jogo, dizendo que mesmo que ele seja o jovem mestre, ele não pode abrir mão da autoridade que o senhor lhe deu tão facilmente. Ghislaine diz que isso é irritante, embora ele tivesse reagido da mesma forma se um idiota viesse até ele e pedisse o direito de comandar. Outro Orc chega para vingar seu irmão caído, e Skovan lhe diz para recuar, pois ele cuidará das coisas. Será que o mano esqueceu o que acabou de acontecer? Ghislaine diz que não tem escolha, enquanto levanta a espada e a arremessa, quase acertando Skovan pelas costas. Skovan pergunta o que ele acha que está fazendo, agarrando-o pelo colarinho. Ele então ouve o som de algo sendo esfaqueado atrás dele, e para de gritar por um segundo, e se vira, perguntando-se o que era aquilo. Ao ver um Orc com a espada atravessada na testa, se ergue sobre ele. O Orc começa a grunhir, e depois cai para trás, morto no chão. Skovan está confuso, imaginando como ele atingiu seu ponto fraco. Ghislaine lhe pergunta se ele sabe qual é a coisa mais importante na batalha. Vemos todos os homens com medo dos gritos de guerra dos Orcs, escondendo-se atrás de seus escudos. Ghislaine diz que não há esperança de vencer uma batalha quando suas tropas estão cheias de medo, e que eles precisam ganhar impulso para vencer. Ghislaine retira sua lâmina da cabeça do Orc. Correndo, ele atravessa os escombros da torre e salta no ar, bem acima dos Orcs que estão atacando seus aliados. Ele aterrissa, esfaqueando um dos Orcs diretamente na cabeça, na frente de todos. Skovan não consegue acreditar no que está vendo. Ghislaine saca sua lâmina, dizendo aos Orcs que venham até ele, enquanto ele pisa na cabeça de um deles. Ele diz que o inferno vai matar todos eles. Eles começam a atacá-lo, mas ele faz a mesma coisa. O primeiro tem o braço cortado pela linha de giz, e em seguida, Ghislaine corre rapidamente ao redor dele em direção aos dois seguintes. Ele se esquiva do golpe de um deles e volta atingindo os dois no peito, eventualmente cortando suas cabeças enquanto um deles é visto por Skovan.
Skovan, que se pergunta se está sonhando, pois até mesmo um usuário de mana como ele tem dificuldade para fazer qualquer coisa. Então, como um jovem magro está fazendo tudo isso? Vemos Ghislaine esgotado. Ele diz que pode ver claramente que está cansado. No entanto, ele está usando os menores movimentos para se esquivar dos ataques e usando sua habilidade com a espada para atingir os pontos fracos, como um mestre espadachim monolítico, ou talvez até algo maior. Ghislaine grita, perguntando se isso é tudo o que eles têm, dizendo que ele ainda nem se aqueceu e que eles não estão fazendo jus à sua reputação de espécie guerreira. Quando ele começa a se virar, os soldados percebem que estão todos atacando Ghislaine e se perguntam se ele está fugindo. Os homens então chamam Skovan, que fica ali, perdido em pensamentos, pois não consegue saber o que Ghislaine está pensando. Chamar a atenção deles foi ótimo, mas fugir agora, naquela direção, ele a reconhece como à beira de um penhasco em direção à propriedade Perdiem. Ele então pensa sobre isso, e sobre o fato de ser um penhasco, e começa a suar nervosamente, dizendo que não há como. Ele grita para erguerem uma parede de escudos, pois seguirão o primeiro filho para a batalha. Com os orcs atacando atrás de sua linha, ele diz que Skovan já percebeu seus planos se for habilidoso, embora prefira cortar todos sozinho. Sua resistência não aguentará nada disso, mas será suficiente para Skovan lidar. Enquanto ele sorri. Enquanto todos os orcs estão mantendo Ghislaine na beira do penhasco, eles ouvem o som de uma investida atrás e todos se viram, se perguntando o que é, apenas para ver Skovan e os garotos se aproximando com seus escudos e lanças. Ghiz sorri, dizendo que isso é perfeito. Ele pula para trás do penhasco, dizendo que agora é a hora. Skovan grita, dizendo às tropas para empurrá-los do penhasco, e elas começam a atacá-los, enquanto eles não têm para onde ir. Eles fazem contato com os orcs, e os homens começam a gritar, empurrando com toda a força. Os orcs de fato acabam caindo. Como vemos, Ghislaine enfiou sua espada no penhasco. Todos os orcs caem no chão, morrendo com a queda. Danos. Deveria ter um balde de água. Todos os homens estão gaseados, dizendo que realmente conseguiram matar todos os orcs. Skovan grita, chamando por sua linha. Ele olha por cima da borda e o vê ainda se segurando na parede. Ghislaine sorri, mas Skovind não esperava que ele estivesse vivo. E então começa a sorrir e estende a mão para Ghislaine, dizendo para ele agarrá-la. Mas Ghislaine solta sua espada, dizendo que não pode, e começa a perder a força na mão enquanto cai no penhasco. Skovan não esperava por isso. Nem eu. Enquanto Ghislaine está sonhando, ele ouve uma menina chamando por ele. Descobrimos que se trata de sua irmã, Helena, e ele começa a pensar em suas lembranças com ela e a lhe agradecer. Mas por fim, relacionamento deles ficou ruim. Como a atitude dele foi ficando cada vez pior, ela passou a detestá-lo. Ele as vê como fragmentos, e se agarra a uma, dizendo que essas são suas lembranças de Helena. Ele então a ouve agarrando-se a ele, puxando seu braço, e ela diz que eles devem ir juntos com lágrimas nos olhos. E os olhos dele então se abrem bem, e ele olha para o teto. Ao perceber que ele está de volta à casa, ele olha para as mãos e diz que parece que elas realmente conseguiram salvá-lo. Ele se pergunta o que foi aquele sonho estranho, e começa a sentir fortes cúpulas por todo o corpo. Ele diz que deve ser uma consequência de levar seu corpo ao limite, mas acha que isso facilita saber que ainda está vivo. Em seguida, uma mulher abre a porta e o chama, dizendo que ele está acordado. Ela parece feliz. Ela tem um balde de água com ela. Ficamos sabendo que seu nome é Belinda. Ela solta um suspiro, perguntando se ele sabe o quanto ela estava preocupada, dizendo que ela lhe disse que ele deveria ter deixado os soldados lidarem com os orcs. Ele pula da cama, abraçando-a com força. E ela pergunta o que ele está fazendo, e se ela fez algo errado. Ele diz que não, que está apenas feliz por vê-la. Ficamos sabendo que ela era sua tutora pessoal desde que ele era pequeno. Ela foi a única que continuou ao lado dele, apesar de suas atitudes idiotas. Mas depois que sua família foi à ruína e ela desapareceu, ele nunca mais a viu. E nunca esperou vê-la assim. Ela se pergunta por que ele está tão feliz quando se vêem todos os dias, e ele percebe que precisa lhe contar a verdade. Então, ele lhe diz que uma catástrofe ocorrerá em breve. Ela se pergunta o que ele está dizendo, e ele diz que a verdade é que ele morreu e voltou à vida. Em um tom sarcástico, ela diz que sim, e que tem certeza de que os orcs quase o mataram. Ele tenta lhe explicar, mas ela diz que ele, e não o Perdiem, está correndo mais perigo. Ela continua a latir para ele, e ele diz que acha que isso não vai funcionar. Ela lhe pergunta o que ele faria se ficasse muito ferido para ir ao festival. Ele então começa a se lembrar, e ela pergunta se ele já esqueceu, dizendo que Lady Helena estava esperando o dia para ir ao festival com ele. Seria uma ótima chance para os dois se aproximarem novamente. Ele diz que agora se lembra do festival que sempre acontecia nessa época do ano, e mostra uma foto dele e de sua irmã. E diz que em sua vida passada, não teve tempo de aproveitar essas coisas, por causa de sua experiência traumática. E ele pergunta quanto tempo falta para o festival.
Belinda pensa sobre isso, dizendo que falta cerca de uma semana e que ele não consegue acreditar que está tão perto. Sua irmã pergunta se ele está dentro do... e ela começa a se divertir. Ele diz que em breve chegará o dia que mudou sua vida, pois é uma lembrança que continua a assombrá-lo. Pois quando ele olha para o outro lado, ficamos sabendo que é um evento que levará à morte de sua irmã. Ghislaine rapidamente abraça Helena e até Belinda fica surpresa. Helena começa a ficar confusa, perguntando a ele que tipo de brincadeira é essa, e ele lhe diz que sentiu sua falta. Ela o afasta, dizendo que ele a está assustando e que não consegue acreditar como ela é forte. Ela diz que Belinda pediu que ela viesse aqui, se perguntando que tipo de jogo ele está fazendo, perguntando se ele acha que isso faz com que tudo fique bem. Ele diz que não tem ideia do que ela está falando, e ela menciona que ele a mandou ir embora porque ela é irritante e que ele também a acha nojenta. Ele não acredita que disse tudo isso. Ele explica que não era o mais próximo dela em sua vida passada, e admite que era um completo pedaço de merda. Ele pede desculpas a ela, e Belinda e Helena não conseguem acreditar que ele tenha se desculpado primeiro. Elas perguntam a Ghislaine se os orcs machucaram sua cabeça, e ele diz que não, que ele mesmo lidou com eles, perguntando por quê. Eles continuam insinuando que foi ele quem foi atingido. Seus dons voltam e ele cai no chão. Em um tom sarcástico, Helena diz: "Yeah, right. Você lidou totalmente com elas." E tanto ela quanto Belinda começam a rir. Ele não consegue acreditar que estão tendo um momento tão saudável. Ele sorri, dizendo que todos são iguais ao que ele se lembra. Ele se pergunta por que no passado ele perdia tanto tempo com coisas inúteis. O festival que acontece na próxima semana. Ele rejeitou a oferta de Helena de irem juntos, dando a desculpa de que os eventos do esquadrão de ataque o deixaram chateado e que aquela foi a última vez que ele a viu. O corpo dela foi encontrado em pedaços junto com os guardas, e ele se arrependeu daquele momento todos os dias pelo resto da vida. Alguém bate à porta perguntando se pode entrar, e são os guardas de Helena, chamados Jamal e Philip. Ela pergunta por que eles entraram, dizendo que os mandou esperar do lado de fora. Jamal pede desculpas, mas os empregados pediram que ela supervisionasse o trabalho deles com os suprimentos do festival. Ghislaine pergunta por que eles precisariam de Helena para isso, e Belinda diz que ele não saberia, pois é sempre preguiçoso. Ela pergunta se ele sabe que há uma escassez de trabalhadores. Ele pergunta se é baixo o suficiente para que até Helena precise trabalhar agora. Ele não cuidava dessas coisas naquela época, então é óbvio que ele não saberia. Ele diz à irmã que gostaria de ajudá-la. Ela olha para ele incrédula. Tanto ela quanto Belinda estão chocadas. Do lado de fora vemos vários vendedores montados para o festival. Ghislaine está gritando, dizendo que disse que ajudaria. Helena diz a ele para ir embora, pois as pessoas ficarão com muito medo de trabalhar com ele por perto. Ela o empurra para longe, e ele pergunta se é assim que ela deve tratar alguém que quer ajudar. Ele explica que o corpo dela foi encontrado perto das favelas, longe do local do festival, e que alguém deve tê-la chamado para lá, ou a levado à força para lá. Para evitar isso, ele precisa conhecer os meandros do castelo. Um homem passa rapidamente chamando por Ghislaine. Ghislaine fica surpresa, e ficamos sabendo que se trata de um cavaleiro chamado Fergus. Ele diz que esse humilde servo foi até ele assim que soube das notícias sobre os orcs. Ele começa a chorar, e Ghislaine diz que eles podem parar de falar sobre isso agora. Helena ri, dizendo que o momento foi ótimo, e que ele está agindo de forma estranha depois de acordar, e que ela gostaria que Fergus levasse Ghislaine de volta ao seu quarto. Ele diz que é a vontade dela. Ghislaine diz que não pode ser evitado, e que o inferno é saber melhor o que está acontecendo no castelo. Na semana seguinte, menciona um campo de treinamento abandonado no castelo e diz a Fergus para levá-lo até lá. Fergus pergunta por qual motivo, e Ghislaine diz que é para treinar, perguntando que outro motivo ele precisaria. Fergus fica surpreso e rapidamente o leva até lá. Quando Ghislaine está lá, ele não consegue acreditar que o local está em boas condições por ter sido abandonado, e que é um local perfeitamente adequado para ele treinar, e ele nunca viu nada parecido como mercenário. Fergus diz que eles a mantiveram para o caso de ele querer usá-la, e tem certeza de que o que ele está passando é apenas uma fase de não querer treinar. Ghislaine se pergunta se Fergus também cuidou tanto dela em sua vida passada, e começa a se arrepender de como agiu. Ele diz a Fergus que ele precisa ter uma vida longa, pois morrer é muito doloroso. Fergus diz que parece que ele já experimentou a morte, e Ghislaine diz que, como esperado, Sharp, e que ele realmente morreu e ressuscitou. Fergus acha que ele sofreu danos cerebrais. Ghislaine então diz que pode voltar e que vai começar a treinar, e Fergus lhe diz que vai esperar do lado de fora. A linha Bis sempre tratou todos ao seu redor como se fossem seus inimigos, mas ele era apenas míope, e pensa em como tem apenas uma semana para se preparar. Naquela época, foi revelado que o responsável pela morte de Helena era um lorde de um território vizinho. Graças a isso, Pradum se envolveu em uma guerra que levou à sua queda. A morte dela foi essencialmente o ponto de partida para o fim de sua casa. Isso significa que ele precisa esclarecer as coisas daqui para frente. Primeiro, o mais importante. Ele precisa melhorar seu físico. É uma pena que ele não tenha muito tempo, mas ele deve ser capaz de pelo menos controlar a mana. Mana é um recurso sobrenatural que permite que os seres humanos ultrapassem seus limites.
A maioria das pessoas diz que perceber e absorver a mana é a parte mais difícil, mas ele foi capaz de fazer isso mesmo no campo de batalha. Ele precisa conectar as partículas de mana que flutuam no ar e juntá-las como se estivesse girando um carretel. Para alguém como ele, que passou por milhares, não dezenas de milhares de batalhas, criar um núcleo de mana é muito fácil. Mas se fosse apenas isso, ele não poderia ter feito parte dos 7 mais fortes da Terra, sem o método. A partir do livro meio queimado que encontrou e do núcleo de mana natural dos seres humanos, ele pode realmente ultrapassar o limite inato deles criando um segundo núcleo, e até mesmo um terceiro, empilhando-os uns sobre os outros, criando uma malha conectada de vários núcleos para criar uma força explosiva a partir de seu corpo. Seu nariz começa a sangrar, assim como sua boca, e ele diz que 3 é o seu limite. Ficamos sabendo que, na verdade, ele atingiu 5 em sua vida passada. Esse método permite criar uma força explosiva em um curto espaço de tempo, mas também requer uma quantidade extremamente grande de mana em troca. Essa foi a principal razão pela qual ele perdeu para Edun em sua vida passada. Trazer uma ordem noturna inteira para lutar contra ele quando ele já tinha ficado sem mana o deixou sem nada para fazer em retaliação. E ele definitivamente teria vencido se fosse uma luta justa. Copium diz que é uma técnica inerentemente instável, mas isso é suficiente por enquanto. E ele tem um corpo jovem e muito tempo. E ele se certificará de se vingar de Idun. Até mesmo aqueles bastardos que estão atrás da casa Delfine e que ajudaram a destruir seu país. Ele promete se vingar de cada um deles. Uma semana depois, no dia do festival, há fogos de artifício no céu. E Ghislaine está colocando o cinto, e até mesmo algumas coisas nos bolsos do cinto, e começa a se dirigir ao festival para se encontrar com sua irmã. Ela está surpresa por ele ter vindo e perguntado o que aconteceu, dizendo que ele nunca costumava fazer esse tipo de coisa. Ele diz que, deveria pelo menos vir aos festivais de vez em quando. Ela lhe diz que ele tem agido de forma muito estranha recentemente, e que ouviu dizer que ele não fez nada além de treinar na última semana. Ele pergunta o que há de tão errado no fato de o próximo na linha de frente de uma família noturna estar treinando. Ela está confusa, dizendo que ele não se importava com esse tipo de coisa na outra semana, e que foi ele quem disse que o pai era irritante e que já desejava que ele fosse o senhor. Ela ri, dizendo que gosta de como as coisas estão agora, e que parece que o antigo Yin está de volta e sorri alegremente. Ghislaine olha para ela e diz que percebeu algo na última semana, porque suas ações mudaram. Sua percepção do futuro também está começando a mudar lentamente. O fluxo geral das coisas pode ser o mesmo, mas é difícil avaliar o impacto de suas ações em pequenos eventos. Algum tipo de efeito borboleta. Fazer bom uso das informações do futuro é seu trabalho, e ele precisa responder a cada situação de forma eficaz. Seus preparativos estão concluídos, e ele começa a aproveitar a noite no festival com sua irmã. Nós os vemos experimentar um pouco de pão, e depois, ela o carrega para a próxima barraca. Isso provavelmente aconteceu várias vezes. E finalmente, ela diz que foi muito divertido. Mas está ficando um pouco chato, pois é a mesma coisa todos os anos, perguntando por que não há nada de novo. Ghislaine diz que o festival está quase acabando, mas nada aconteceu. E ele se pergunta se é porque ele está com Helena. Jamal então pergunta se ela quer dar uma olhada em outras áreas, e Ghislaine acha que pode ser isso. Ele diz que, de acordo com um amigo dele, há novos eventos em outros lugares, perguntando se ela também quer. E Jamal começa a levar Helena embora. Ela diz que é melhor que seja divertido. Ghislaine então diz que devem ter sido esses dois, os traidores de sua casa. Tanto Jamal quanto Philip. Ficamos sabendo que Jamal e Philip eram os cavaleiros mais confiáveis da contenda, porque protegiam Helena desde que ela era criança. Sabia-se que eles haviam sido assassinados enquanto protegiam Helena em sua vida passada, mas agora ele sabe o contrário. Ele decide segui-los. Jamal diz: agora estamos aqui, mostrando a Helena uma área vazia na favela. Helena olha ao redor, perguntando o que é isso, dizendo que não há nada aqui e perguntando se eles têm certeza de que haverá uma apresentação em um lugar tão sujo. Jamal parece nervoso, dizendo que acha que eles ainda não estão preparados e que logo estarão aqui. Ela o repreende, dizendo que não a faça rir, e pergunta quem se apresentaria aqui. Ghislaine olha ao redor, dizendo como esperado: essa pode parecer uma rua simples e deserta à primeira vista, mas olhando para a colocação dos obstáculos que bloqueiam as rotas de fuga, deve ter se preparado com antecedência. Helena então começa a arrastá-lo dizendo que é hora de ir embora. E Jamal tenta dizer a ela para esperar, dizendo que ela deveria pelo menos ver o show, já que ela já está aqui. Ela diz que não quer ficar em um lugar tão sujo. Ghislaine pergunta se ela faz exercícios ou algo assim, perguntando por que ela é tão forte, que a irrita. Então Philip fica em seu caminho, bloqueando-a e faz uma expressão muito irritada, dizendo que eles deveriam esperar um pouco mais. Ela fica assustada com ele, e diz que eles estão agindo de forma estranha hoje, perguntando o que está acontecendo. Jamal diz que sente muito, e que não queria assustá-la, mas que foi apenas um pedido razoável que chegou, e ele começa a esfregar as mãos. Ela pergunta o que ele quer dizer com pedido, e então outra pessoa começa a se aproximar, e ele tem 2 homens com ele. Seu nome é Frank, e ele diz: como esperado, o processo de trabalho deles é limpo. Jamal diz que é claro, e que eles trouxeram a moça como prometido.
Então eles devem encerrar o negócio aqui. Frank então vê Ghislaine, dizendo que não acha que ele tenha pedido para ele estar aqui também. E Helena está claramente assustada. Jamal diz que o entregará de graça, dizendo que ele o seguiu tolamente, sem saber que isso seria dele. Cemitério. Ghislaine chama Jamal por vendê-los, perguntando se ele acha que pode se safar. Jamal ri, perguntando por que ele não se preocupa consigo mesmo, e diz que só precisam fugir para longe. Eles estavam cansados dessa terra empobrecida, e ele tem certeza de que muitos estão indo embora. Além disso, ele ri condescendente. Antes mesmo que ele possa reagir, Ghislaine balança sua lâmina, cortando-o no peito. Quando Jamal se dá conta, já é tarde demais. Quando ele começa a cuspir sangue, Philip também percebe que eles podem ter mordido mais do que podem mastigar, pois o cadáver de Jamal cai no chão em dois. Pelo menos os bárbaros nunca os traíram. Ghislaine olha de relance para Philip, liberando sua mana, e pergunta se ele concorda. Philip agarra Helena, chamando Jamal de idiota, e perguntando como um cavaleiro pode perder para um amador. Antes que ele saque sua lâmina, a espada de Ghislaine fica alojada em sua cabeça. Philip diz impossível e cai morto no chão. Os capangas perguntam se esse é realmente o filho mais velho de Perdiem, dizendo que ele nunca teve treinamento de combate. Frank diz, a julgar por sua aparência, ele acha que sim. Embora pegos de surpresa, ele matou 2 cavaleiros instantaneamente com ataques usando mana. Helena se abraça a ele chorando, perguntando o que está acontecendo. Slaine percebe o que fazer e a atinge com o jutsu. Esse pano tem cheiro estranho? No jutsu, deixando-a inconsciente. Ele diz para ela descansar, colocando-a no chão. Frank agradece por ele ter feito o trabalho, dizendo que ele é diferente do que ouviu e que planejavam cuidar daqueles 2 sozinhos. Perguntando se ele estava escondendo suas verdadeiras habilidades. Ghislaine pergunta por que isso importa para ele. Ghislaine percebe que haverá 3 deles, mas os 2 ao lado de Frank não são nada, pois Frank exala muita mana. O inferno tem que acabar com isso rapidamente. Ele forma cordas de mana em torno de sua mão. Ele pergunta a Frank quem pediu isso. Frank diz, há necessidade de um homem morto saber disso? Slaine diz que sabia que ele não diria isso facilmente, não importa o que acontecesse. O capanga pergunta se eles devem cortar a cabeça dele e Frank diz que não. Eles precisam capturá-lo vivo e quebrar todos os membros de seu corpo para que ele não consiga evitar a loucura. Ele tem que se contorcer de dor para que sua forma fique bonita. Que aberração. Os homens de Frank se lançam em direção à linha Jess. Ghislaine tira uma das coisas que preparou de seu cinto, que é uma vela, e a lança no ar contra eles. É uma bombinha. Talvez eu seja lento. O cara é pego desprevenido, mas Ghislaine precisa disso para atravessar a bombinha e esfaquear o homem entre os olhos, matando-o. O outro homem diz que foi um truque superficial e se aproxima para um contragolpe. Ghislaine o bloqueia pelas costas. Ghislaine então se vira, envolve o braço na lâmina, interrompendo o movimento, depois gira os quadris, puxando-a para trás, seguindo instantaneamente com um golpe, cortando a cabeça do homem. Em seguida, ele sente o próximo ataque vindo de cima e o bloqueia pelas costas mais uma vez, que surpreende Frank, pois ele não esperava esse ataque, já que o bloqueou em uma posição estranha. Foi um ataque furtivo perfeito também. Ghislaine então gira o pé, girando o corpo, cortando-o em uma diagonal para cima em direção a Frank. Frank evita a morte por pouco, mas perde o cachimbo e é atingido de raspão na garganta, e o cachimbo cai no chão. Frank dá um chute de cima para baixo e Ghislaine usa as espadas para bloquear. Desta vez, Frank diz que está surpreso, e que, sem mana, teria sido decapitado. Ghislaine se pergunta como ele sobreviveu ao golpe no pescoço, talvez concentrando mana para reduzir o dano. Frank diz que não sabe como aprendeu uma técnica de espadachim tão estranha, mas que vai morrer aqui. Quando ele começa a liberar sua mana, Frank começa a imbuir sua mana em sua lâmina e parte para outro ataque, dizendo que Ghislaine não pode vencê-lo com uma mana tão fraca e começa a empurrar Ghislaine para trás. Frank ri, dizendo que vai morrer aqui. Ghislaine sorri, e Frank se pergunta por que ele está sorrindo. Ghislaine gira seu corpo, desviando a espada de Frank e fincando suas próprias lâminas no chão. Em seguida, usando as espadas como estabilidade, ele lança um chute forte direto no rosto de Frank. Frank recua um pouco e diz que já havia dito que isso não funcionaria com essa mana. Mas de repente, Frank começa a cuspir sangue e cai de joelhos. Ele se pergunta o que aconteceu, dizendo que o poder do ataque de Ghislaine é diferente. Não é possível perfurar o aprimoramento com a habilidade dele. Ghislaine diz que nunca esperou um verdadeiro culpado por trás da morte de Helena. E ele começa a liberar uma mana vermelha, desta vez, dizendo que está feliz por ter descoberto quem foi. Ele diz a Frank para se preparar enquanto libera seu terceiro núcleo. Frank está surpreso, perguntando como ele poderia aumentar tanto sua mana.
Mas Ghislaine não está aqui para conversar. Ele já está em seu rosto com as duas lâminas. Frank diz que é rápido e bloqueia o primeiro ataque, tentando recuar. Mas antes que ele possa se distanciar, Ghislaine continua com outro golpe poderoso. Frank consegue bloquear esse golpe, mas Ghislaine prepara suas lâminas para outra grande sequência. Esse golpe parece muito mais pesado do que os outros, e as mãos de Frank começam a tremer, dizendo que suas mãos estão dormentes por bloquear os golpes. Sua espada também começa a rachar. E ele diz que não importa quanta mana seja extraída, ela geralmente tem um efeito limitado. Ele nunca ouviu falar de um método que aumentasse a mana de forma tão explosiva como essa. E é como se Ghislaine tivesse se tornado uma pessoa totalmente diferente. Bro está canalizando o rei mercenário de sua vida passada. O próximo golpe da espada de Ghislaine estilhaça a lâmina de Franks, e vemos sua expressão de medo no reflexo. Em seguida, ele é cortado no peito, e percebe que está acabado. Quando Ghislaine ergue o punho para trás, dando o golpe final, esfaqueando-o no peito, Frank começa a cuspir sangue e Ghislaine coloca o antebraço em sua garganta, prendendo-o contra uma parede, dizendo que gostaria de terminar a conversa antes de acabar com ele. Ele pergunta a Frank quem foi que pediu isso e começa a torcer a lâmina em seu estômago. Frank puxa uma lâmina escondida, dizendo que não vai cair facilmente e que pelo menos levará Helena com ele. Ele move o pulso, indo jogar a adaga, mas vemos fios de mana enrolados nela, e isso é o que Ghislaine esperava em primeiro lugar. O irmão estava pronto para tudo, e diz que é hora de fazer um acordo. Frank não deve tentar dizer nada inútil, e deve responder suas perguntas. E então, ele embainhará sua lâmina. Frank diz que não pode se mover porque esses fios são criados com mana, e se pergunta quando isso aconteceu. Ele percebe que deve ter sido desde o início, entendendo que tem sido atormentado. E Ghislaine, e diz que tem certeza de que alguém de seu calibre saberia como se recuperar, embora isso não importasse se ele destruísse seu núcleo de mana. Quando ele imbuir sua aura na lâmina, Frank olha para baixo, assustado, e sente uma vibração no estômago. Seu núcleo começa a se despedaçar, espalhando sua mana. Enquanto vemos isso, Frank pergunta se Ghislaine está louco, dizendo que um erro no refluxo de mana poderia causar uma explosão e destruir a área. Pergunta se ele planeja se autodestruir. Diz que isso é para os não especializados, e que ele pode fazer. Frank percebe que Ghislaine não está blefando, e que se trata de uma vida. Quando ele vê o reflexo da morte nos olhos de Ghislaine, ele grita, dizendo que foi o Conde Desmond quem pediu isso, e que ele precisava de um pretexto para iniciar uma guerra contra as famílias Perdiam e de Garda. Ghislaine pergunta se é isso mesmo e percebe agora, dizendo que em sua vida anterior, esse trabalho clandestino era deixado para as famílias aliadas à Casa Ducal. Ele não consegue acreditar que a Duque Delphine tenha feito isso sem nem mesmo tentar esconder. E ele diz que agora entende por que eles queriam matar Helena. Frank se cala, dizendo que sim, e então Ghislaine enfia a lâmina completamente em seu estômago. Frank pergunta o que ele está fazendo, dizendo que isso é diferente do que ele disse antes. Ghislaine pergunta o que há de errado, dizendo que Frank já matou muitas pessoas em seu tempo. E mesmo assim, fica com medo quando chega a sua vez. Frank começa a rir dizendo que nada mudará, mesmo que ele o mate. Ele já terminou o trabalho para Digarda, perguntando se as pessoas dariam ouvidos a um punk como ele, e que Perdiam perecerá devido à guerra. Ghislaine coloca a mão no rosto de Frank, dizendo que gostaria de lhe contar algo. Ele diz que renasceu depois de morrer, e que fará com que seja diferente desta vez. Ele começa a torcer sua lâmina mais, quebrando completamente o núcleo de Frank. Ao mesmo tempo, um fogo de artifício é disparado no céu e o ouvimos explodir, pois foi exatamente isso que aconteceu com Frank. Bro literalmente pintou as paredes. Ghislaine começa a ofegar e olha em volta para todos os cadáveres que deixou para trás. Ele vira a cabeça para se certificar de que Helena ainda está dormindo, e ela está, e ele suspira de alívio. Ele deixa a lâmina cair no chão, apenas feliz por essa merda ter finalmente acabado. Então, ele começa a sentir o recuo e começa a cuspir sangue, fazendo-o cair no chão. Ele diz que explodir 3 núcleos não era um problema quando ele era o rei dos mercenários. Mas ele se recusa a cair assim. Ele se explode em uma casa próxima. Ele diz que, em sua vida anterior, encontraram outro corpo além de Helena. E de acordo com o que o cara disse antes sobre a família de Garda, deve haver uma pista. Sob alguns escombros, vemos que não é outro senão o filho de Mina morto, e parece que ele foi morto junto com seu cavaleiro acompanhante. Foi assim que eles o silenciaram e incriminaram como assassinos de Helena. Quando isso for revelado, a guerra começará, e ele decide esconder as evidências puxando a bombinha, incendiando o local, dizendo que não deixará isso acontecer. Ele sai carregando Helena enquanto alguém observa das copas das árvores, desaparecendo após testemunhar tudo. Em seguida, pulamos para alguém dizendo que foi um fracasso. Vemos a pessoa que desapareceu e todos estão conversando, dizendo que enviaram cavaleiros da guarda e também Frank, melhor que tinham. No entanto, eles não conseguiram cuidar de uma garota, perguntando se eles baixaram a guarda por acharem que era um trabalho fácil. A pessoa no meio diz que tudo isso se deveu à ajuda de custo do Ghislaine. Eles perguntam como isso faz sentido. Diz que Ghislaine é o bastardo inútil do norte.
E eles têm certeza de que ele sabe muito bem que Ghislaine é um pedaço de merda inútil. Perguntando se ele está usando isso como desculpa. A pessoa transpira nervosamente, dizendo que ele era diferente das informações e rumores. Ele descreve os assassinatos brutais de Ghislaine e sua habilidade de derrotar inimigos sem desperdiçar movimentos. Ele estava sempre um passo à frente, como se fosse outra pessoa. Mas eles já cuidaram das coisas com Digarda, então isso não será um problema para começar. Eles começam a criticá-lo, dizendo que ele não conseguiu nem mesmo descobrir informações sobre um garoto, perguntando o quanto isso foi um contratempo. E todos gritam, dizendo que esse cara precisa morrer aqui e agora. Uma pessoa se manifesta, chamando todos de barulhentos, e a sala fica instantaneamente silenciosa, quando todos olham para um trono. O homem no meio diz que se livrará pessoalmente da linha de Ghislaine por dia. Quando perguntado como, ele diz que fará com que um duelo aconteça naturalmente. E há alguém que ele tem em mente. Quando todos perguntam quem é, ele diz que é alguém chamado Cain Logos. Ele é famoso por sua habilidade com a espada baseada na força. Apesar de sua pouca idade, ele é o epítome da força. E ele lhes diz com confiança que não há ninguém no norte que seja páreo para sua força. Além disso, Cain é primo de Ghislaine, portanto não será muito forçado tê-los. Meet. O homem no trono diz que se ele falhar novamente, não haverá próxima vez e sua linhagem terminará com ele. O homem diz que não o decepcionará. De volta à sala de treinamento, Fergus entra e diz a Ghislaine que está chegando a hora da refeição. E quando um fio de aura passa voando por ele, agarra o cabo da espada de Ghislaine na parede. Ele olha para o objeto e ele começa a voar em direção a Ghislaine. Ele a pega em suas mãos, sopra a respiração e começa a balançar em torno dizendo, isso deve servir. Em seguida, ele avista Fergus e diz que não consegue deixar de se concentrar em seu treinamento, perguntando o que ele fez agora. Ele vê sua espada pendurada no fio e está usando mana como uma corda. Em sua vida passada, Ghislaine usava mana o tempo todo, mas, em seu nível de habilidade atual, ele precisa implodir seu núcleo para usá-la como costumava fazer com a sua falta de mana. No entanto, se ele fizer apenas uma linha para usar menos mana, ele ainda poderá tê-la, apesar de ter menos. Fergus diz que achava que tinha treinado sua mana por muito tempo, mas nunca tinha visto nada parecido. Há pouco tempo, Ghislaine não usava mana, muito menos treinava. Então como ele conseguiu ter uma ideia como essa? Ghislaine interrompe seus pensamentos, perguntando se ele queria alguma coisa. Fergus diz que só queria passar por aqui para lhe dizer algo. E Ghislaine pergunta o que é. Fergus faz uma reverência, dizendo que queria agradecê-lo por proteger a jovem. Ghislaine pergunta por que ele está lhe agradecendo, dizendo que era algo que ele deveria ter feito naturalmente, e que eles deveriam ir comer. Alguns dias depois, o festival foi interrompido, mas isso só fez sentido porque um cavaleiro da guarda tentou traficar a jovem. Nós a vemos sentada em seu quarto, fazendo beicinho, perguntando por que todos acham que ela está mentindo quando diz que foi Ghislaine quem a salvou e que Ghislaine deveria ir dizer algo a eles. Ghislaine diz que não tem problema, pois eles não acreditarão nele de qualquer forma. Belinda está irritada porque Jamal e Philip tentaram se livrar dela, chamando-os de pervertidos. Ghislaine diz que eles estão felizes por Helena ter sobrevivido, dizendo que ele é capaz de impedir que a guerra aconteça. Mas ele tem certeza de que eles não desistirão, e que ele não pode detê-los sozinho para sempre. Então, ele precisa criar uma força militar. Outra criada entra no quarto trazendo comida, e Ghislaine se prepara para a refeição, dizendo que precisa se envolver mais na política para fazer isso. Vemos um único pedaço de pão no prato, e Ghislaine olha para baixo, confuso, perguntando a Belinda por que eles só estão recebendo sobremesas. Ela diz que certamente ele não se esqueceu de como era a situação. Ouvimos então alguém gritando compensações pela janela, e é um grande chungos de um aldeão dizendo que precisa ser indenizado pelos danos causados pelo cancelamento do festival, e que está invadindo os portões. É um grupo de aldeões. Os guardas tentam fazer com que eles se acalmem, e Ghislaine olha pela janela, perguntando o que está acontecendo. Belinda diz que sabia que isso aconteceria, e certamente ele sabe que o condado está cheio de comerciantes que vivem dos lucros do festival. Foi bom o suficiente para eles no ano passado, mas como o festival foi cancelado depois de apenas um dia, faz sentido que eles estejam chateados. Ghislaine não achava que a situação do condado fosse tão ruim, e diz que isso não é bom. Eles só ficarão mais agressivos se ele não fizer nada. Ele pergunta a Fergus o que os soldados estão fazendo, dizendo para eles irem acalmar a multidão. Fergus diz que eles não têm nada. Aisling pergunta o que ele quer dizer com isso. Fergus diz que a maioria deles foi enviada para a floresta de monstros de onde os orcs vieram, para a reconstrução, por causa da invasão. Perdiem está basicamente em guerra eterna por causa dos bárbaros no norte e do outro lado. Há a floresta de monstros de onde os orcs vieram originalmente. Aisling estala a língua dizendo que eles não têm dinheiro ou soldados, e que isso é uma bagunça. Ele diz a Belinda que gostaria de ter uma conversa particular. Ele diz que ela é a pessoa que administra o dinheiro dele, e que eles deveriam usar isso para acalmar os comerciantes. Ela ri dizendo que não há nenhum, e ele pergunta por que não. Ela o lembra de que o conde cortou sua mesada porque ele gastava dinheiro como se fosse água. Ele não consegue acreditar que está falido, e pede a ela que lhe empreste dinheiro. Ela lhe diz que também não tem nenhum.
Ghislaine se senta à janela, dizendo: droga, não tenho dinheiro nem soldados, e que ele praticamente não tem nada. Sem a menor quantia de dinheiro, não há nada que ele possa fazer, mesmo que tenha conhecimento sobre o futuro, e ele precisa levantar seu dinheiro. Ele se pergunta se não há como, e certamente há algo na propriedade que vale muito. Depois de um tempo, vemos Ricardo chamando por Ghislaine. Ele pergunta por que está aqui com tanta pressa. Ricardo diz que há um problema, pois o jovem mestre Kane deseja conhecê-lo. Ghislaine fica surpreso, e vemos Skovan todo espancado, apenas para receber outro soco direto no rosto, com uma sequência de golpes em sua armadura, causando um enorme amassado. Skovan começa a cuspir sangue, caindo diretamente na frente de Ghislaine. Ele começa a chorar enquanto chama por Ghislaine. Ghislaine parece irritado e Kane diz: lá está ele. Ghislaine olha para esse gigante absoluto, e Kane o encara com desprezo. O humano tem uma orelha de couve-flor muito séria. Se você assistiu até o fim, comente no xadrez, para me avisar. Inscreva-se para receber mais vídeos como este. Deixe um like ou um comentário para ajudar o canal. Obrigado por assistir.